O canal Aqui Tem História apresenta Vasco da Gama, o Gigante da Colina. O Gigante da Colina nasceu em 21 de agosto de 1898 por um grupo de remadores, inspirados nas celebrações do 4º centenário da descoberta do caminho marítimo para as Índias, ocorrido em 1498. Batizaram a nova agremiação com o nome do navegador português que alcançou tal feito, Vasco da Gama. O futebol do Vasco da Gama surge em novembro de 1915. O clube de futebol Lusitânia foi incorporado ao Vasco, dando origem ao departamento de futebol do clube, apesar da oposição dos remadores vascaínos. O Vasco estreou em uma competição como time de futebol em 3 de maio de 1916, na 3ª divisão do Rio de Janeiro, perdendo por 10-1 para o Paladino Futebol Clube. Em 1922, o Vasco conseguiu o primeiro título ao ganhar a Série B, o que lhe abriu a possibilidade de jogar na 1ª divisão. O time vascaíno campeão era composto por jogadores de várias origens, como negros, mulatos, portugueses e brancos pobres da classe operária. Em 1923, o primeiro grande título do Vasco, com um time que ficou conhecido como Camisas Negras. Um elenco composto majoritariamente por jogadores sendo negros e de classes operárias. O clube se orgulha de sua luta antirracista, marcada pela resposta histórica, carta na qual o Cruz Maltino se recusou a dispensar 12 de seus atletas negros, contrariando a vontade da AMEA, a Liga Carioca, que alegava se tratarem de pessoas com profissão duvidosa. No campeonato de 1923, o Vasco venceu o América e o Fluminense, conquistando o campeonato em seu ano de estreia na 1ª divisão. No dia 12 de agosto de 1923, deixando o Clube de Regatas Flamengo na 2ª colocação, o que acabou marcando significativamente a história do clube, do Rio de Janeiro e do Brasil, por ser o primeiro clube em uma campanha com integrantes afrodescendentes, pobres e operários a ser campeão. Em 1934, contando com jogadores como Leônidas da Silva, Domingos da Guia, Rucinho, Fausto e outros, o Gigante da Colina conquistou o Campeonato Carioca, sendo que naquele ano o campeonato foi disputado em 2 ligas. O Vasco, assim, ganhou o direito de disputar a Taça dos Campeões Estaduais, que era a disputa interestadual envolvendo os campeões do Rio de Janeiro e São Paulo, empatando na final com o Palestra Itália. Em 1948 disputou o Campeonato Sul-Americano de Campeões, competição precursora da Copa Libertadores da América e reconhecida pela Conmebol após a conquista continental em Santiago do Chile. No dia 18 de março de 1948, mais de 200 mil pessoas, cerca de 10% de toda a população do Rio de Janeiro na época, tomaram as ruas da cidade para recepcionar entusiasticamente a chegada dos campeões do continente. A década de 70 foi marcada pelo surgimento de Roberto Dinamite e pelo goleiro argentino Andrada. O Vasco conquistou o Brasileiro de 1974, com Roberto Dinamite sagrando-se artilheiro e o Vasco da Gama sendo o primeiro time do Rio de Janeiro a conquistar tal competição. Na década de 80 surgiram alguns ídolos vascaínos como Acácio, Mazinho, Giovani, o Pequeno Príncipe Bismarck e Romário. Durante a década de 1980 o Vasco conquistou 13 torneios nacionais e internacionais, dentre eles, o Troféu Colombino de Huelva na Espanha em 1980, o Torneio João Avelange em 1981, a Copa Ouro nos Estados Unidos em 1987 e o tricampeonato do Troféu Ramon de Carranza em 1987, 1988 e 1989, vencendo o Atlético Madrid, Cádiz da Espanha e Nacional do Uruguai nestes últimos 3 títulos estaduais, 1982, 1987 e 1988, e o bicampeonato brasileiro em 1989, após montar um time que ficou conhecido como Celi Vasco, com destaque para o atacante Bebeto, contratado do arquirrival Flamengo. A década de 1990 no Vasco ficou marcada pela despedida dos campos do ídolo Roberto Dinamite em 1993, e a ascensão de novos ídolos como Edmundo, o Animal, Felipe, Pedrinho, Carlos Germano, Pimentel, Valdir Bigode e Juninho Pernambucano. Em 1992, o clube ganhava seu primeiro título que marcaria o início da conquista dos cariocas de 1992, 1993 e 1994, ganhando seu primeiro tricampeonato estadual. Em 1997, com destaque para Edmundo, o Vasco conquistou o tricampeonato brasileiro. Em 1998, o Gigante da Colina conquista a Libertadores da América.
Em 2000, apesar de ficar com o vice-campeonato do primeiro Mundial de Clubes da FIFA, perdendo nos pênaltis para o Corinthians, o Vasco conquistou o tetracampeonato brasileiro e a Copa Mercosul durante a chamada virada do século. Em 2008, o clube sofreu seu primeiro rebaixamento para a segunda divisão, campeão no ano seguinte após vencer o América de Natal na 36ª rodada por 2-1, no Maracanã, retornando à primeira divisão. Em 2011, o Vasco conquista a Copa do Brasil de Futebol pela primeira vez vencendo o Curitiba por 1-0 em São Januário. No jogo de volta, no Couto Pereira, o time perdeu por 3-2, mas levou o título pela regra do gol fora de casa. 2 anos depois foi novamente rebaixado à segunda divisão do Campeonato Brasileiro, num jogo que ficou marcado negativamente por uma briga generalizada entre as torcidas do Vasco e Atlético Paranaense. São Januário, como é conhecido o estádio do Vasco da Gama, foi inaugurado em 21 de abril de 1927. Por influência do Lusitânia Futebol Clube, que se fundiu ao Vasco em 1915, a primeira camisa de futebol era toda negra, com gola e punhos brancos, sem a faixa diagonal. O maior ídolo do Vasco é Roberto Dinamite. O ano de 2024 da equipe foi marcado pelo afastamento das 777 partners da SAF. O Vasco da Gama faz parte da história do futebol brasileiro. Parabéns a todos os vascaínos e em especial ao vascaíno Jerônimo Falcão. O canal Aqui Tem História agradece sua audiência, solicita seu joinha, inscreva-se no canal. Achou esse conteúdo interessante? Compartilhe e deixe o seu comentário sobre o assunto. Quer ficar um pouco mais conosco? Clique em um dos cards que aparece em sua tela e até breve. Ser vascaíno às vezes é um desafio, mas eu não abandono meu time por nada. Vasco, meu amor por você é eterno. Autor desconhecido.